O preço do petróleo em 2026 voltou a subir e isso pode mudar completamente o rumo dos juros no mundo. Existe uma variável silenciosa que decide se a inflação vai cair ou se os bancos centrais vão manter as taxas altas por mais tempo. Nos últimos meses, as tensões no Oriente Médio colocaram a energia no centro do jogo econômico. Mas o que isso realmente significa para a sua carteira? Hoje, vamos entender por que o barril de petróleo é o motor da inflação global e como você deve se posicionar estrategicamente. Nos últimos meses, o mercado internacional de petróleo voltou ao centro das atenções. Novas tensões geopolíticas no Oriente Médio, especialmente na região do Golfo, aumentaram o receio de interrupções na oferta global de energia. Essa região concentra uma parcela significativa da produção mundial de petróleo e também abriga algumas das rotas marítimas mais estratégicas para o transporte de energia. Quando qualquer risco surge ali, o mercado reage quase imediatamente. O preço do barril começa a subir. E com ele cresce uma preocupação que economistas conhecem muito bem: o impacto da energia sobre a inflação global. Isso acontece porque o petróleo não é apenas mais uma commodity. Ele é um insumo fundamental para o funcionamento da economia moderna. Combustíveis movem transporte. Indústrias dependem de energia para operar. Cadeias logísticas utilizam petróleo direta ou indiretamente em praticamente todas as etapas. Quando o custo dessa energia aumenta, o efeito tende a se espalhar por diferentes setores. E é justamente nesse ponto que o mercado começa a olhar para uma variável decisiva: a inflação. Para entender por que o petróleo tem tanto poder sobre a economia, vale olhar rapidamente para a história. Choques energéticos já mudaram o rumo da economia global mais de uma vez. Um dos episódios mais marcantes aconteceu nos anos 1970. Conflitos no Oriente Médio reduziram a oferta global de petróleo e provocaram uma disparada histórica nos preços da energia. O resultado foi um cenário que parecia contraditório para a teoria econômica da época. Inflação elevada combinada com crescimento econômico fraco. Esse fenômeno ficou conhecido como estagflação. A partir daquele momento, bancos centrais passaram a acompanhar o mercado de energia com muito mais atenção. Porque energia não é apenas um custo específico de um setor. Ela funciona como um multiplicador econômico. Pense na economia como um sistema logístico gigantesco. Produtos precisam ser transportados. Indústrias precisam operar máquinas. Alimentos precisam ser cultivados, processados e distribuídos. Tudo isso exige energia. Quando essa energia fica mais cara, o custo de funcionamento da economia inteira sobe. Na prática, é como se o motor de um sistema gigantesco passasse a exigir mais combustível para produzir o mesmo resultado. Parte desse aumento de custo é absorvida pelas empresas. Mas outra parte inevitavelmente chega ao consumidor. E é justamente assim que pressões inflacionárias começam a surgir. Mesmo em um mundo que avança em direção a fontes renováveis, o petróleo continua ocupando um papel central. Especialmente quando se trata de transporte global e produção industrial. Por isso, sempre que o mercado de energia entra em tensão, economistas e investidores começam a observar um possível efeito em cadeia. Mas entender essa dinâmica macroeconômica é apenas parte da história. A outra parte está no impacto que isso pode ter diretamente nos mercados financeiros. Quando o preço da energia sobe de forma relevante, os efeitos começam a aparecer em diferentes áreas do mercado. O primeiro impacto costuma surgir nos índices de inflação. Combustíveis mais caros aumentam custos de transporte e logística. Empresas passam a gastar mais para produzir e distribuir bens. Com o tempo, parte desses custos é repassada aos consumidores. Esse processo pode elevar os índices de preços. E quando a inflação ganha força, bancos centrais tendem a agir com mais cautela. Em vez de reduzir juros rapidamente, podem optar por manter taxas elevadas por mais tempo. Esse movimento tem efeitos diretos no mercado de renda fixa. Taxas mais altas tornam títulos conservadores mais atrativos. Na bolsa de valores, os efeitos costumam ser mais variados. Empresas ligadas ao setor de energia frequentemente se beneficiam de preços mais altos do petróleo. Petrolíferas e produtoras de commodities podem ver receitas crescerem. Por outro lado, setores altamente dependentes de transporte ou consumo podem enfrentar margens mais pressionadas. Já no mercado imobiliário, o impacto aparece de forma indireta. Se juros permanecem elevados por mais tempo, ativos sensíveis às taxas de financiamento podem sentir esse ambiente mais restritivo. E no cenário global, choques energéticos também podem provocar movimentos relevantes nas moedas e no fluxo internacional de capital. Perceba como um único fator, o preço da energia,
consegue influenciar praticamente todas as classes de ativos. Mas é justamente nesse momento que muitos investidores cometem um erro comum. Quando surge a notícia de um possível choque de petróleo, a reação instintiva costuma ser imediata. Alguns investidores correm para comprar ações do setor de energia. Outros reduzem rapidamente exposição a ativos considerados mais arriscados. O problema é que os mercados financeiros não reagem apenas aos acontecimentos presentes. Eles reagem às expectativas sobre o futuro. Muitas vezes, quando uma notícia chega às manchetes, parte desse cenário já foi antecipada por investidores institucionais. Isso significa que decisões tomadas apenas com base na reação às notícias podem acontecer tarde demais. Outro comportamento comum é tentar prever exatamente para onde o preço do petróleo vai. Mas o mercado de energia é influenciado por um conjunto enorme de fatores. Decisões políticas, conflitos internacionais, níveis de produção, estoque global, crescimento econômico. Prever a interação de todos esses elementos com precisão é extremamente difícil. Investidores que tentam fazer isso constantemente acabam entrando em um ciclo de decisões reativas. E decisões reativas raramente produzem bons resultados de longo prazo. Investidores experientes costumam olhar para eventos como choques de energia de maneira diferente. Em vez de tratar cada evento como uma previsão definitiva sobre o futuro, eles encaram esses movimentos como parte de um sistema econômico complexo. A resposta estratégica raramente é tentar adivinhar o próximo movimento do petróleo. A resposta costuma ser estrutural. Diversificação. Uma carteira distribuída entre diferentes classes de ativos tende a reagir melhor a mudanças inesperadas. Quando alguns setores enfrentam pressão, outros podem se beneficiar do mesmo cenário. Outro elemento importante é a perspectiva de longo prazo. Mercados de commodities são historicamente voláteis. Choques de oferta e demanda acontecem com certa frequência. Mas ao longo das décadas, as economias se adaptam. Novas tecnologias surgem. Fontes de energia evoluem. E os mercados encontram novos pontos de equilíbrio. Isso não significa ignorar riscos. Significa construir uma estrutura de investimentos capaz de atravessar diferentes cenários econômicos. Porque no mercado financeiro, a verdadeira vantagem raramente está em prever o próximo evento. Ela está em estar preparado para vários deles ao mesmo tempo. A história econômica mostra algo curioso. Crises energéticas surgem, geram medo, alteram expectativas, e depois acabam sendo absorvidas pela própria dinâmica da economia. O mundo se adapta. Tecnologias evoluem. Novas soluções aparecem. E os mercados seguem em frente. Para quem investe, a lição raramente está no evento específico. Ela está na postura. Quem tenta reagir a cada manchete vive em um estado permanente de ansiedade financeira. Mas quem desenvolve uma mentalidade estratégica aprende algo diferente. Os mercados são voláteis. As notícias mudam. Os ciclos econômicos se transformam. Mas princípios sólidos de investimento continuam funcionando ao longo do tempo. E talvez essa seja a diferença mais importante entre quem apenas acompanha o mercado e quem realmente aprende a pensar como investidor. Se você quer desenvolver esse tipo de mentalidade sobre dinheiro, investimentos e estratégia financeira, esse é exatamente o propósito do canal Dinheiro e Hábitos. Porque no longo prazo, investir bem não é apenas sobre entender o mercado. É sobre entender como pensar diante dele.